difícil me reconhecer quando me imitam, né? Mas o cara é tão perfeito na imitação que ficou parecido mesmo. Ô galera, olha só. Qual é a preocupação na hora que a gente estuda gerador elétrico? O meu medo é o aluno começar a olhar as fórmulas, vai dando desespero, ele acha que vai ter fórmula pra caramba. Não vai. Eu garanto essas, ó. Eu garanto V igual a R vezes I, talvez apareça R igual a V sobre I. Eu tenho plena consciência que todos vocês conseguem isolar a letrinha com tranquilidade. P igual a V vezes I, eu garanto. Tô falando da UFSC, né, que é o nosso foco. Na maioria dos nossos vestibulares das regiões aí também aparecem essas fórmulas. Se isola numa, eu dizer que as fórmulas faziam amor, os filhotinhos nasciam, não é isso? Bem bonitinho, bem romântico. Olha, já vi vestibular não fornecer os filhotinhos. Mas pensa, né, cara? Isola numa, substitui na outra, uma coisa simples de fazer também, nada demais. Bom, começamos na aula passada a estudar gerador elétrico. Equação do gerador para relembrar. Primeiro, alguém lembra o nome dessa coisa que está gerando uma DDP aqui dentro? Força eletromotriz, a força que movimenta o elétron. E essa aqui é a resistência interna. Primeira pergunta, por que eu não pego um alicate, não corto a resistência interna e não saco ela fora para a minha bateria, para o meu gerador ter só força eletromotriz? Porque não dá. Porque na verdade eu separei a força eletromotriz da resistência interna aqui na física. Na química o professor explica que uma pilha é formada por lâminas bimetálicas, um metal de um tipo, outro de outro, ponte salina. Um metal de um tipo, outro de outro, ponte salina. Ou seja, a própria presença do metal dentro da pilha faz com que ela tenha resistência interna. Mesmo o gerador de eletricidade de uma hidrelétrica, ele é feito de bobinas, fio enrolados, solenoides, certo? Beleza? Então, isso faz com que o gerador tenha resistência interna, queiramos ou não, lamentavelmente. Bom, nós precisamos de uma equação que nos diga a DDP nos polos. Pega um voltímetro e instala aqui, ó. Eu quero saber que DDP é essa. Para achar essa DDP é bem simples. Tu pega a força eletromotriz, que é o que está sendo gerado, e subtrai o que está sendo perdido por efeito Joule no resistor. Transformação de energia elétrica em calor, beleza? Como é que se calcula uma DDP em um resistor mesmo? R vezes I, né? Como é Rzinho? Rzinho vezes I. Essa equação eu também garanto. Essa equação eu garanto que ela aparece. Olha o nome dela, equação do gerador. Tu tem que conhecer os nomes, para poder começar a aplicar nas questõezinhas. Seu amigo já pediu a 1, fiquei tudo bom. O professor faz a 1. Eu fiz a 48. Eu escolhi ao Léo, na outra sala, eu fiz a 48. Era mais difícil do que eu imaginava, certo? Mas é bem bonitinha de fazer. Vale a pena tu arriscar ela e depois conferir no vídeo lá a solução dela. 48. E vou fazer além da 1, é óbvio, uma mais apimentadinha. O que é a curva característica do gerador? É isso que o engenheiro pega lá na hora de decidir. Ah, eu quero alimentar um motor lá, no meio da selva. Não vai ter energia elétrica, preciso comprar um gerador. Ele pede para o fabricante o catálogo dos geradores. Vai ter várias curvas características, folheando aquelas curvas características, sabendo a curva característica do receptor, que é o motor, comparando as duas é que ele decide, manda comprar o modelo B614F. Isso nós já vamos ver, porque vai ter receptor logo em seguida. Aí quando a gente aprender os dois, eu vou te mostrar por que é conhecendo a curva característica deles que a gente decide uma compra. O que é ver mesmo? Voltagem é popular, né? Eu aceito a palavra voltagem, acho ótimo. É popular. Quer ficar chique, tu fala DDP. Diferença de potencial ou também tensão. Qual é a tensão? Eu vou representar, vou fazer um gráfico da tensão nos polos, dependendo do valor da intensidade de corrente. Quando a corrente é zero, meus amigos, qual será a DDP que eu vou ler aqui no voltímetro? Vai dar zero. Zero vezes R deu zero. O V ficou igual a força. Se for uma bateria de carro ia ser 12, se for uma pilha ia ser 1,5. Como eu quero fazer um gráfico para todos do mundo, eu vou chamar de E. Tudo bem? À medida que o I aumenta, o que acontece com esse produto? Aumenta. E essa subtração tem um resultado cada vez menor. Afinal, isso é uma equação de primeiro grau, não é isso? Reta crescente.
crescente ou decrescente? Ah, ó, esse aqui é o X, ó, coeficiente angular negativo decrescente. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo nesse ponto do gráfico? Quando I for zero. Não, quando V for zero. Quando a voltagem for zero, quando a DDP nos polos for zero, o I É igual é máximo. Vocês enxergam que o I é o maior possível ali? Primeira pergunta, é saudável usar um gerador nesta situação? Não. Ele vai estar te fornecendo alguma coisa? Zero. Para que vai usar um gerador que não fornece nada? Outra, vai ter tanta corrente circulando por ele, tanta corrente, que ele vai esquentar tanto, devido ao efeito, que se ele for vedado, algum gás formado lá dentro pode fazer ele explodir. É assim que as baterias geralmente explodem, quando rola um curto circuito em cima dela. Logo, aquela corrente ali nós vamos chamar de ICC, intensidade de corrente elétrica de curto circuito. Jamais usaremos aquilo, mas é importante saber qual é a corrente de curto circuito. Que aí tu sabe, né, que teu gerador jamais poderá chegar nem perto dessa situação, não é bom chegar. Aliás, hoje nós calcularemos qual é a melhor situação para usar um gerador. Hoje nós vamos calcular isso. Até aqui foi uma revisão, concorda comigo? Né? A gente tinha falado sobre isso. Mas a gente precisa de tempo de contato com a matéria. Então era possível que muitos de vocês não lembrassem mais disso, mesmo fazendo apenas uma semana. Não se estressa, é só porque realmente a gente não dá uma lida, a gente não faz o exercício, a gente esquece uns detalhezinhos. Não vai ter fórmula para calcular a corrente de curto-circuito. Ou tu usa o bom senso comigo aqui, ou talvez no dia lá tu dá uma travadinha se ele te pedir isso. Olhem para o gráfico, gente. O que aconteceu de especial quando rolou a corrente de curto-circuito? O V é igual a zero. Pega a equação do gerador, que vai estar no formulário. É só lembrar que na hora do curto-circuito, o V cai para... Só isso, isola o I. Não é pedir muito, cara. Menos passa mais. Tá multiplicando, passa... Olha como é fácil calcular a corrente de curto-circuito. É só pegar a força e dividir pela resistência interna. Faz sentido, né? Eu peguei toda a DDP disponível e joguei em cima do próprio cara. Uma doença, não tem por que fazer isso. Tu vê, cara, eu no início de carreira eu trazia uma bateria do meu carro e fazia uns curtos pra galera. A galera ia ao delírio, saía faísca e tal. Mas daí, pô, em vez de trocar a cada 5 anos a bateria, eu trocava a cada 3 anos, entendeu? Porque é óbvio que isso não faz bem, né, pra brincadeira. Saía caro. Então é por isso que eu parei. Beleza? Certo? Tem vídeo de curto-circuito que são muito divertidos, entendeu? Tem gente sendo vaporizada por curto-circuito, a pessoa faz um curto, né? Ela carboniza. Tem vídeo bem legal na internet disso, certo? Eu falo isso porque eu sei que você já viu na internet, entendeu? Nada te choca. Por isso que eu falo, se tu quiser se chocar um pouquinho, né? Coloca lá no YouTube, né? Choque elétrico. Tem um monte de curto-circuito bizarro acontecendo lá. Ô galerinha, olha só. Isso aqui, tem várias perguntas que a gente pode fazer sobre esse gráfico. As clássicas são, o que representa esse ponto aqui e o que representa aquele ponto lá, certo? Eu já vou avançar um pouquinho mais usando esse gráfico. Como é que acha a corrente de curto-circuito? E sobre R, nada demais. 3 formas de calcular a potência, certo? 3 formas de calcular a potência. Professor, qual que eu uso? Relaxa. Se tu não perceber que qual usar naturalmente, arrisca uma, não deu, arrisca outra, no máximo tu vai chutar 3 vezes. Só não vai colocar no lugar do RV, no lugar do IR, né? Questão de bom senso, de tentativa, de leitura, para ir se familiarizando. Mas dá uma olhada. No gerador, a gente costumeiramente pede para o aluno calcular vários tipos diferentes de potência. Quer dizer que nós vamos ter que usar uma daquelas fórmulas. O que eu vou fazer agora? Eu já vou te ajudar a substituir os valores certos lá. Só que eu não quero fazer um problema específico, eu quero resolver todos do mundo, de uma vez só. Então eu te perguntaria, onde tu acha que ocorre a potência dissipada em um gerador? Tu acha que ocorre nos polos do gerador? Tu acha que ocorre na resistência interna ou na força eletromotriz? Onde será que eu dissipo energia? Claro, o polo. O polo do gerador são os fiozinhos que saem para fora do gerador e tu vai conectar em alguém. No caso da bateria de um carro, são os 2 plugs de chumbo que tem. No caso de uma pilha, é a bundinha dela que tem uma depressãozinha e o machinho ali que tem um pininho mais para fora. Aquilo são os polos. Não ocorre dissipação de energia ali. Ali tu só vai encostar no cara que tem que receber a energia dela. Mas a perda de energia ali
eu acabei de falar que é o cara que gera, não é isso? A DDP. Logo, onde é que eu estou perdendo energia? Onde é que eu estou dissipando energia? Tem que ser na resistência interna. Qual das fórmulas é legal usar? Considerando que eu conheço I e conheço R. Qual é a melhor fórmula para calcular a potência? Qual delas? A segunda, concordo. Potência dissipada. Em vez de Rzão, por que Rzinho? Porque eu estou falando da resistência interna. Não vai ter essa fórmula no vestibular, galera. Vai ter aquela. Rzão vezes I ao quadrado. Se tu for calcular a potência dissipada num resistor interno de um gerador, tu troca o Rzão por Rzinho. É muito terrível. Ou seja, não vai viajar e achar que está criando mais fórmula. Não é. Essa fórmula é velha conhecida nossa já. Há muito tempo a gente já usa ela. Só chamei de Rzinho para tu lembrar de que a gente está falando. A resistência interna. Potência gerada. Resistência interna, força eletromotriz ou polos? Onde tu acha que está sendo gerado? Legal, tu vê, ó, não é um absurdo que o amigo falou. O polo é o que eu vou conectar lá na coisa, mas é o polo que vai me fornecer a DDP útil, ou fornecida. A geração ocorre dentro. A geração ocorre dentro. Potência gerada tem a ver com a força eletromotriz. Qual fórmula dá para calcular a potência usando DDP e I? DDP e corrente. V vezes I, só que no lugar do V, E, porque o E é uma DDP, gente. A força eletromotriz é uma DDP. A DDP que é gerada internamente na pilha, na bateria, no gerador. Podemos encarar a tua tomada como um gerador. Qual é a força eletromotriz da tomada? 220 volts. Posso engatar o que eu quiser na tomada, vai continuar com 220? Não! Bota lá um doente, chega lá, bota 6T, um conectado no outro. Bastante coisa para engatar. Se tu pega lá e engata um monte de coisa boba, uma lâmpadazinha fria, aí carrega o celular, carrega a câmera, liga o computador que gasta bem pouca energia, não dá nada. Pode engatar 10 aparelhos ali. Agora faz o seguinte, bota o secador de cabelo, bota o aquecedor de quarto daqueles, certo? De inverno, bota um daquele, tá? Aí tu pega, bota o ferro de passar roupa, a chapinha de piastra, misto quente, faz misto quente na mesma tomada. Cada vez que tu ligar um aparelho novo ali, os outros vão dar uma murchada. Sacou? Que nem alguém começou a tomar banho na tua casa, tu sente que a luz às vezes dá uma quedinha. Por que isso está acontecendo? Não está mais chegando 220 na tomada. Porque agora está passando tanta corrente pelo fio, que o próprio fio está consumindo parte da voltagem. Então se o fio começou a consumir 20 volts para fazer a energia chegar na tomada, agora só sobrou 200 na ponta da tomada. Beleza? Então tu vê, até a tomada pode ser entendida como um geradorzinho. Professor, eu coloquei como descarga também. Como é que é? Ah, entendeu? Entendi. Bacana. Olha só, tem um cano que traz água para o banheiro, a coluna d'água do prédio, certo? Um cano relativamente grosso. Essa água, tem um joelhinho que vai para o teu chuveiro. Um outro joelhinho vai para a descarga, beleza? Quando tu dá descarga, tu libera espaço nesse cano grosso e parte da água que estava sendo desviada para o chuveiro vai acabar perdendo pressão. Então vai menos água para o chuveiro. Se passa menos água, mas a resistência continua recebendo a mesma tensão, vai sobrar energia lá, né, para esquentar a água. A água acaba esquentando demais, certo? Então, realmente, o ideal seria o quê? Ter uma coluna d'água para descarga, uma coluna d'água para o chuveiro, certo? Só que aí eu vou gastar o dobro de cano. Então, né, a pessoa que se organize para, enquanto um estiver tomando banho, o outro dá descarga, né? Se o chuveiro estiver bem quente, pode machucar mesmo, pode ser incômodo. Beleza, galerinha? Mas tu vê totalmente diferente o princípio, né? Totalmente diferente a situação. Potência gerada, vai ter no vestibular essa fórmula? Não, vai ter o V vezes I. Se o cara te perguntar a potência gerada, tu é que tem que sacar. Ah, o V nesse caso é a força eletromotriz. E aí tu calcula pela fórmula clássica. Então cuidado, ó, não tem essa fórmula, não tem. O que é a potência útil? Só sobrou o polo, né? Se uma é dissipada na resistência interna, a gerada é na força eletromotriz, o que eu utilizo? Eu utilizo o que eu pego fora do aparelho, né? Os fiozinhos que eu conecto na lâmpada, no motor, ou seja lá no que for. Vê se tu aceita o que eu vou te falar. Então, ó, potência útil, galera, é o V vezes I. Essa fórmula tem, né, professor? Mas não vai ter U ali de útil. Aliás, a apostila não chama de potência útil, chama de quê?
Não, sim, mas ele chama de quê, aquela potência ali? Ele chama de PF. O que é o F? Um amigo que me alertou isso na outra turma. Ah, professor, não é... O que é o PF então, professor? Eu pergunto, não vi? Potência fornecida. É a potência que o gerador fornece ao circuito. Pode olhar nos outros materiais do país, a maioria vai chamar de útil, certo? Mas eu acho legal quando o cara dá a assinatura dele pro material, né? Eu vou chamar de fornecida, porque é a mesma coisa. Outra, que legal, né? Tu estuda num livro é uma letra, estuda no outro livro é outra letra. Tem que ter jogo de cintura para ver que é a mesma matéria que esteja estudando. PU ou PF? Não tem problema. Não vai ter o U no formulário. E tu tens que estar consciente que esse V é o V nos polos. Isso que é importante. O que diz a lei da conservação de energia? Nada se cria? Tudo sim? Tu concorda que essa lei tem que ser obedecida no gerador também? Como é que tu relacionaria as três potências que eu te apresentei? Útil, dissipada e gerada. Quem mais quem igual a quem? A útil é o que eu estou aproveitando, certo? É aquilo que foi gerado menos aquilo que eu perdi, certo? Aceito? Perfeito. Ou pode ser assim, a potência gerada é a total. Parte dela vai ser utilizada por alguém fora, parte dela vai ser usada dentro, por desperdício de energia feito Joule. Então PG igual a PU mais PD. Aceita também? Tranquilo, né? Eu vou fazer um caminho aqui para achar a potência máxima de um gerador, potência máxima útil, que é o que nos importa, né? Eu quero aproveitar o meu gerador ao máximo. Então o ideal, se eu comprei um gerador, é usar ele no momento de potência máxima, certo? Claro que eu posso subutilizar ele, usar só um pouquinho dele e tal, mas na hora que eu precisar dele para valer, o ideal é usar na potência máxima. Eu não sei se o caminho que eu vou fazer é igual ao da apostila. Vou fazer um caminho aqui para achar a potência máxima bem bonito primeiro, depois eu vou fazer um bem prático e rápido. Primeiro vamos na elegância. Qual é a fórmula da potência gerada? Me ajuda? E vezes I, obrigado. Qual é a potência dissipada? R vezes I ao quadrado. Se eu quiser a potência máxima, basta eu descobrir quando é que isso dá o valor máximo, né? Concorda comigo? Isso aí é uma equação de que grau? Como é que é o gráfico de uma equação de segundo grau? É uma parábola. O Y é a potência e o I é o X, tá vendo? Com gravidade voltada X ao quadrado na frente, ó, o A, né? Ele já não ganha mais o nome de coeficiente angular, né? Porque não é de primeiro grau. Mas o Azinho, né? Que faz o papel de R, ele é negativo, né? Com gravidade voltada. Que valor é aquele ali? Zero. Tu concorda que zero é a equação? É uma das raízes, né? Qual será aquele valor? Tu concorda que aquilo ali é a corrente máxima? Como é que é o nome da corrente máxima que o gerador pode fornecer? Fornecer não, né? Operar dentro dele. Qual é o nome dessa corrente máxima que nós calculamos agora há pouco? Qual é a corrente máxima que o gerador pode ter? Qual? Hã? O ICC, parabéns, ó, show, hein, galera? Tu viu que rápido? Né? E não precisei nem falar qual era. Tá tranquilo, tudo bom. Então, estou muito satisfeito, galera. Ninja, hein? Ficou difícil de perceber que era o máximo, né? Eu vi. Ficou difícil, certo? Aqui é 0, é 1, é 2, é 3, é 6. Aqui já não tem, ó, certo? É a máxima, beleza? Qual é a corrente máxima? Qual é? É o ICC, muito bem! Como é que calcula essa corrente máxima? Isso, E sobre R. Valeu! Eu queria, na verdade, era achar o vértice da parábola, porque é ali que ocorre o Pmax. Concorda comigo? Tu poderia decorar que o Y do vértice é menos delta sobre 4A, onde delta é B ao quadrado menos 4AC. Lembra disso? Certo? O certo é lembrar porque falamos no nono, falamos no primeiro, usamos no segundo, já deve ter revisão de parábola no terceiro. Então não é normal um jovem não lembrar como é que acha o Y do vértice. Mas eu vou te confessar, eu não gostava de menos delta sobre 4A. Eu preferia decorar que o X do vértice é menos B sobre 2A, pegar o X do vértice e substituir na equação, que aí nasce o Y do vértice. Por que tu tem que saber esse beabá do beabá do beabá? Porque é a imagem de uma equação de segundo grau, cara.
A imagem de uma equação de segundo grau depende do y do vértice. Se a concavidade é para cima, é do y do vértice para cima a imagem. Se a concavidade é para baixo, é do y do vértice para baixo. Beleza? Então é importante dar uma revisadinha nisso depois. Como eu queria achar o y do vértice, a potência máxima, para não usar menos delta sobre 4a nisso, eu primeiro vou querer achar o... Obrigado! Aí participando do show, muito obrigado, estou orgulhoso. Que raiz é essa? 0. Essa é 4, vamos fingir. Quem é o vértice? Que bonito. É 0 e é 9. 4,5. A galera sabe que o x do vértice é a média das raízes. Não é isso? Qual é a média entre 0 e e sobre r? E sobre... Concordam comigo? Caramba, ó, eu nunca vou querer usar um gerador na corrente de curto-circuito, porque ele me devolve 0. Beleza? Qual é a melhor corrente para usarmos um gerador? A metade da corrente de curto-circuito, porque ela é o x do vértice da nossa parábola da potência. Depois eu vou dar uma outra dica, tá? Então, peraí, como é que eu vou achar o Pmax? Eu só vou pegar a fórmula e no lugar do I, eu vou usar esse I aqui, ó. E sobre 2R, certo? Menos R vezes, vai. Isso! Eleva ao quadrado ali por obséquio, vamos ver. E ao quadrado sobre 2R menos E ao quadrado 4R ao quadrado, corta o R de cima com o R de baixo, tem que tirar o MMC, dividir pelo de baixo, Jezebel! Chatinho, né? Não tem essa forma. Deixa eu ver, tá querendo me dizer que se o filho da mãe me pedir a potência máxima de um gerador, eu vou ter que esboçar a parábola, achar... Não, relaxa. Isso aí é para ficar elegante. Tem um jeitinho brasileiro pra gente ir direto à fonte. Como é que se calcula, só um pouquinho, como é que se calcula a potência, a fórmula mãe de potência, qual é mesmo? P igual V vezes I. Por que eu chamo de fórmula mãe? Porque foi ela que a gente deduziu primeiro por eletrostática. Potência e energia sobre tempo. Peguei energia potencial elétrica, dividi pelo tempo e usei algumas definições de eletrostática, ela brotou na nossa vida. Aí depois surgiram os filhotinhos. Beleza? Qual é a máxima DDP de um gerador? Como é que chama a máxima DDP de um gerador? ICC. Ah, não, é DDP. Força eletromotriz. Qual é a máxima corrente? ICC. Ah, sim. Bom, eu te mostrei que é bem na metade, né? Que é bem na metade que se deve usar, né? Para poder achar a potência máxima, certo? Se o ICC é E sobre R, quem é esse cara mesmo? E sobre 2R. Se na metade da corrente, qual vai ser a DDP nessa hora? E sobre 2? Claro, né? E sobre 2, ou 2. Como é que se calcula a potência mesmo? Potência se calcula V vezes I. No ponto ideal, qual V que eu vou estar usando? E sobre 2. E qual é o I? E sobre 2R. Multiplicando. Sai instantâneo, tu viu? Não precisa dar parábola, não precisa chegar ao Y do vértice, fica tudo muito mais simples. Então tem um jeitinho rápido de tu calcular a potência máxima. Certo? Bom, tu vê, ó, aquela fórmula ali, cara, ela já é a solução de um problema. Ela é a solução de um problema. Se tu lê o problema e o problema pede, determine a potência máxima, tu pode folhear a apostila, pegar a fórmula que não vai estar no vestibular e usar. Será que isso vai ser um treino justo? No dia do vestibular não vai ter a apostila para folhear e a fórmula para achar. Tu teria que usar aquele formulário básico e um joguinho de cintura para descobrir isso. Pô, o mínimo que eu esperava, cara, é que vocês treinando um pouquinho consigam esboçar a curva característica, reta decrescente. Lembrar a partir dessa fórmula que quando o I é 0, E. E quando o I é máximo, o V é 0. Não é isso? ICC, como é que se acha a corrente de curto-circuito? É só pegar a equação do gerador e igualar a 0. E lembra que usa bem no meio, na metade do ICC e na metade da força eletromotriz. Aí é só fazer V vezes I. Certo? Então dá para calcular, não é tão terrível. A dedução bonita e elegante com a parábola é chatinha, mas o outro jeito é curtinho e rápido.
Bom, vou fazer a 1. Vou fazer a 1 e vou fazer uma mais apimentadinha pra gente começar a se familiarizar. Tu só vai pegar a manha se tu te permitir arriscar. Erra mesmo, cara. Quebra a cara agora pra na prova conseguir se safar.